Olá, meus irmãos. Eu quero ler com vocês na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, capítulo 5, versos de 3 a 5. 1 Coríntios 5, de 3 a 5. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente, o autor de tal infâmia, seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Amém. Bom, uma das coisas difíceis na igreja, e eu diria não só na igreja por causa do componente espiritual, é a disciplina. A disciplina, ela exige que haja um padrão. Você disciplinar sem um padrão, você vai disciplinar aqui, porque a disciplina ela nos fala de correção, corrigir a partir de um padrão do certo e do errado. Se você não tem esse padrão absoluto, você vai simplesmente corrigir a partir de um padrão circunstancial, seu interesse, o que está em voga, ou a sua irritação ou sua alegria que vai determinar o critério. Aqui fica muito claro que o padrão é o próprio Jesus Cristo, porque isso vai ser feito à luz de Cristo, à luz da palavra de Deus, porque o texto nos diz que em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito com o poder de Jesus, nosso Senhor, e nos fala depois no final, no verso 5, seja salvo no dia do nosso Senhor Jesus. Então, o padrão da disciplina da igreja é o padrão de Cristo. E esse padrão de Cristo nós aprendemos na palavra de Deus. A disciplina, ela visa, eu já devo ter falado isso antes, a disciplina visa preservar a santidade da igreja e, ao mesmo tempo, restaurar, quando arrependido, o pecador à sua comunidade, porque reconhecemos o poder de Deus, que transforma pecadores, que resgata pecadores, a despeito dos pecados que possam nos parecer e, de fato, sejam mais graves. Mas o poder de Deus não conhece limites em seu alcance, quando assim Deus determina e alcança este homem pecador poderosamente, como também fez conosco. Então, nós devemos entender que o modelo da disciplina da igreja não é uma maioria, não é a cultura, não é o que está em vigor hoje em termos de aceitação ou de tolerância, mas a palavra de Deus. A igreja deve olhar com muita seriedade a disciplina. O conselho da igreja, dentro do sistema presbiteriano, deve ter muito zelo por isso. A disciplina, segundo a teologia reformada, é uma das marcas da igreja, é um dos indícios, um dos critérios para identificar a igreja de Cristo. E quando praticamos a disciplina, não fazemos por prazer, fazemos porque desejamos, como já disse, preservar a santidade da igreja e, ao mesmo tempo, desejando que Deus, em sua graça, alcance esse pecador e possa restabelecê-lo conforme a sua decisão eterna, restabelecê-lo à comunhão. E quem pratica a disciplina somos nós, líderes, investidos de tal autoridade, buscando a direção no Espírito do Senhor, uma compreensão da sua palavra, aplicando-a à situação na qual vivemos. E sabemos que somos pecadores, somos falhos, estamos sujeitos às mesmas disciplinas. Por isso, é preciso que o façamos sempre com misericórdia e com justiça, sabendo que o padrão não é a nossa vontade, não é uma tolerância familiar ou um desejo simplesmente de resolver questões locais ou circunstanciais, mas visando o bem da igreja e a glória de Deus. Que Deus mesmo nos dê discernimento quanto a isso, para que exercitemos a disciplina, visando sempre a glória de Deus e o bem-estar da igreja. Amém.